ser a altura com ponto de ancoragem fixo. Então, eu tenho o fator de queda que chama fator de queda zero. Onde eu vou checar e ver o meu fator de queda? O meu fator de queda, eu tenho aqui o peitoral, eu tenho a cicatriz umbilical, eu preciso trabalhar, pode aumentar um pouquinho, por favor? Eu vou trabalhar sempre com um ponto de ancoragem acima da minha cabeça, ó, tá vendo? Sempre que possível trabalhar acima da cabeça. Porque esse é o ponto de ancoragem que nós chamamos de fator zero. Então, se ele cai, ó, praticamente por metros em segundos, o fator de queda relacionado que ele sofreu a queda vai ter zero impacto em toda a caixa torácica desse trabalhador. Agora, se ele estiver trabalhando em uma altura, o fator 1, eu tenho ponto de ancoragem acima um pouquinho da cicatriz umbilical, mas ele trabalha normal, a vida dele segue. Se ele sofrer a queda, ó, ele tem fator 1, ou seja, o ponto de ancoragem, fator de queda igual ao ponto de ancoragem mais o comprimento da corda, esse trabalhador ele não sofrerá tanto impacto no corpo dele. Qual que é o fator que é crítico? Fator 2, ou seja, o ponto de ancoragem está abaixo da linha de cintura dele. Olha o que acontece se ele sofrer a queda, ele tem fator 2, ó. Ou seja, ponto de ancoragem, comprimento da corda. Fator de queda é igual ponto de ancoragem dividido pelo comprimento. Se ele caiu numa altura de 3 metros, ele tem 3 metros de corda e eu dobro para o fator 2, ou seja, ficará uma queda de 6 metros de altura, dobrou o fator. E o corpo dele sofre muito mais impacto, e além do efeito pêndulo, que ele pode bater em todas as estruturas, porque eu deixo de calcular também o que nós chamamos de zona livre de queda, que é a zona livre de queda, eu tenho que ter uma referência dos pés desse trabalhador até um espaço livre onde ele possa ficar pelo menos 1 metro de distância sem bater os pés deles em qualquer componente, qualquer máquina, qualquer equipamento. Tá bom? Então, os fatores de queda sempre iremos trabalhar. Fator 0, fator 1, fator 2. Sendo que o fator 0 é o melhor fator para se trabalhar. Ancoragem acima do ponto da cabeça. Fator 1, a minha referência, a cicatriz umbilical, um pouquinho acima da cicatriz umbilical. Fator 2 é abaixo da cintura, que é uma ancoragem crítica, que eu evito de trabalhar com esse tipo de ancoragem. Bom? Valeu. Obrigado.